Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Saudações avalonenses. E hoje eu estou de vermelho, estou com batom vermelho, roupas avermelhadas para honrar uma mulher que foi completamente esquerdista, uma mulher que foi completamente um ponto fora da curva. Os meus brincos têm esse formato de estrela para lembrar a estrela chamada Bárbara de Alencar, que foi uma mulher bárbara, mas que infelizmente o sistema tentou apagar, inclusive apagando o seu brilho da historiografia. Mas hoje a gente vai relembrar, a gente vai visitar ou revisitar esta mulher pela voz, pelo ensinamento e pela condução da aula com a nossa queridíssima Luciana Bessa. Eu vou ler então a biografia da nossa convidada, professora doutora Luciana Bessa, licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, UES, em 1999. É especialista em História e Sociologia pela Universidade Regional do Cariri, URCA, em 2009. É mestra em Letras pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2005, e doutora em Letras pela mesma instituição em 2021. É professora efetiva de Língua Portuguesa do Centro Universitário Leão Sampaio, na cidade cearense de Juazeiro do Norte, que fica vizinha à cidade da qual a nossa aula hoje trata. Para além disso, é membro da ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, em Fortaleza, membro fundadora do grupo de estudos Filhas de Avalon e idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, cujo foco são as mulheres que produzem suas obras na região Nordeste. A doutora Luciana Bessa vive há muitos anos na cidade do Crato, palco da vida e atuação de Bárbara de Alencar, cuja trajetória hoje visitamos ou revisitamos por meio desta aula. Minha querida, seja muito bem-vinda e a palavra é tua. Boa tarde a todos, todas e todes. Gratidão à professora Ilis pela confiança. E assim como ela, eu vou dizer, então, no meu caso aqui, professora, eu estou de preto, porque num dos dias mais emblemáticos e importantes na vida da Bárbara de Alencar, que foi no dia 3 de maio de 1817, em que foi proclamada a República do Crato, que eu vou já comentar sobre ela. Os historiadores dizem que ela estava vestida de preto, estava toda trajada de preto, segurando na mão, né, um rosário. O rosto estava envolto também em um véu preto, e aí, como você falou aí dos brincos e também do colar, eu estou aqui com a Pedra do Sol, para falar dessa mulher que, como você disse, iluminada e um ponto fora da curva, que é um sol, tá certo, para que possa nos inspirar, para que a gente nunca possa se calar diante das atrocidades, né, que a vida nos coloca. Então, eu conto aí com a ajuda de vocês para que vocês possam comentar e me dar um feedback de toda a condução dessa trajetória dessa mulher que
foi ímpar e é ímpar na história e na literatura, na nossa literatura brasileira, especialmente essa literatura feita aqui na região Nordeste, porque Bárbara, ela perpassa para além da literatura e ela chega na história para que a gente possa conhecer, né, essa voz que ecoou de forma tão longe e que de matriarca, de mãe de 5 filhos, ela se tornou inimiga do reino. Então, essa pernambucana, que é uma das cearenses mais potentes e com uma das vozes mais fortes, que eu conheço. Então, vamos lá começar a falar de Bárbara de Alencar, essa heroína cearense. E aí, para a gente começar, eu coloquei uma chuva de palavras que podem conduzir para que a gente conheça mais essa mulher. Então, falar justamente de Bárbara de Alencar é falar de uma mulher de coragem, que está escrita no livro de heróis da pátria, ao lado de Anita Garibaldi, Zuzu Índio, Dandara. Então, é falar de uma mulher que foi mãe de 5 filhos. Dentre esses filhos, nós vamos conhecer 2 muito aguerridos, que é o Tristão Gonçalves e o José Martiniano de Alencar, que é o pai do escritor José de Alencar. Então, falar de Bárbara de Alencar é falar dessa mulher que foi uma das idealizadoras e financiadoras, e mais do que isso, ela foi ao fronte com os seus filhos da Revolução de 1817, Revolução Pernambucana, e a Revolução também dos Padres, nós vamos já saber por quê, e depois que foi presa, que foi torturada, que seus bens, né, foram divididos entre as pessoas que a acusaram e que a colocaram na cadeia, quando ela consegue sair em 1824, eclode, né, idealizada por seus filhos, principalmente o Tristão Gonçalves, que é um dos mais aguerridos, e ela vai também, né, com o pouco espólio que lhe restou, ela vai financiar moralmente e economicamente a Confederação do Equador. Porque falar de Bárbara de Alencar é falar dessa matriarca, dessa mulher de coragem, mãe de 5 filhos, que tinha 2 crenças, Deus e a República. Então, ela não acreditava num país monarquista em que, na região sudeste, vivia-se a riqueza e na região nordeste vivia-se a miséria, principalmente essa miséria econômica, essa miséria política, principalmente porque as pessoas morriam pela seca, principalmente aquela seca ali de 1815 e 1816. É aí que eclode justamente essa revolução de Pernambuco. Então, é uma revolução que foi, digamos assim, feita, concebida, gestada justamente dentro do seminário de Olinda, onde estudavam 2 de seus filhos, o José Martiniano de Alencar e o Carlos de Alencar Gonçalves. Foi através dos filhos que ela conheceu as ideias iluministas e ela passou a acreditar, né, reafirmar, na verdade, os valores de igualdade, de fraternidade e de uma sociedade mais equitativa. Então, essa é a Bárbara de Alencar. Então, falar dessa mulher é falar dessa matriarca que, para além de cuidar do pai, que estava doente, de ser mãe de 5 filhos, ela não se contentou só com os afazeres domésticos. Então, ela tinha uma influência mas muito grande dentro do território em que ela viveu. Porque a gente vai ver que ela nasce em Exu, Pernambuco, alguns historiadores dizem 21 e 22, ou com 22 anos, ela veio para a cidade do Crato, onde eu moro desde o ano de 2009. E aí, deixa eu só fazer aqui um adendo, muitos dos documentos que dizem respeito à vida e à trajetória de Bárbara de Alencar, eles foram queimados.
Então, quando às vezes eu digo, ela veio para o Crato com 21 anos, outros historiadores já dizem, não, ela veio com 22 anos. Então, essas diferenças em alguns momentos que ocorrer daquilo que vocês leram, diz respeito a isso que a gente já conhece aqui no Filhas de Avalon, porque tentam apagar, tentam, mas nunca vão conseguir, né, calar a boca de nós, mulheres. Então, a gente vai sempre estar ecoando nosso grito, nossa força e nossa determinação, seja através da literatura, seja através da história. Então, então a matriarca, esse termo matriarca, é justamente porque Bárbara não diz respeito só àquele ambiente doméstico. Então, ela tinha uma influência política, ela tinha uma influência econômica muito grande quando ela se muda aqui para a cidade do Crato, né, que ela vai contrair núpcias com um homem escolhido por ela, né, a revelia de seus pais, 30 anos mais velho do que ela, mas ela desejou escolher e assim ela o fez. Então, falar dessa mulher Bárbara de Alencar é justamente estar falando de todas essas palavras que vocês veem aí: coragem, matriarca, Confederação do Equador, Revolução de Pernambuco, né? Tudo isso, né, diz um pouco dessa mulher Bárbara de Alencar. Então, vamos conhecer aqui mais sobre elas. Então, Bárbara de Alencar, como eu disse, vai ser essa personagem, vai ser essa mulher, vai ser essa força, vai ser essa voz que entra para a história por ter participado, por ter idealizado, por ter ido para o fronte, primeiro na Revolução de 1817, que é a Revolução de Pernambuco. Bárbara de Alencar é pernambucana, mais cedo ela vem aqui para o Ceará, especificamente para a Vila do Crato, que hoje é município. E em 1824, né, já com seus bens dilapidados, né, ela já estava fraca. Isso quando acontece a Revolução de 1817, Bárbara tem 57 anos de idade. Então, e aí ela passa 3 anos na prisão, ela sofre muito, ela é torturada, e aí quando ela sai, ela já tem ali praticamente entre 60 e 61 anos, que é 1824, e Bárbara, ainda assim, né, com a força que lhe resta, está com os filhos, né, para a concepção da Confederação do Equador. Então, todas essas duas todos esses dois, essa revolução e essa confederação, são justamente porque ninguém, claro, a não ser a coroa, eles queriam dominar todo o território nacional e, para isso, eles cobravam altos impostos em todas as capitanias, em todos os estados. E o Nordeste, por ser nesse período, né, só lembrando a aula magistral da professora Ile semana passada sobre a Chica da Silva, então era um dos estados das capitanias mais ricas. Então, quanto mais rico, mais impostos o Nordeste pagava. E, claro, que os proprietários de terra, os produtores de café, de cana-de-açúcar, não queriam isso, até porque a seca, né, assolava a região Nordeste. Então, para ir de encontro a tudo aquilo que eles não acreditavam, né, a tudo aquilo que eles não queriam, por desejar uma sociedade, né, em que eles se vissem longe dos portugueses, que eles chamavam marinheiros, eram pessoas que estavam de fora, e eles não queriam. Quem é que queria, né, os portugueses? Quem queria que a corte de Dom João VI, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, que eu costumo dizer que mamando nas tetas do Estado, né, que isso já vem do próprio do descobrimento do Brasil, não, né, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios, eles já existiam nessa região. Então é isso. Então essa é a nossa personagem, é a nossa mulher, a nossa voz de hoje. Bárbara de Alencar, né, desde o dia 22 de dezembro do ano de 2014, ela está inscrita no Livro de Heróis da Pátria, né, que foi uma lei sancionada desde o ano, né, que é de 2014, assinada pela Dilma Rousseff, a então presidente Dilma Rousseff, em alusão à sua luta pela liberdade, né, e por um país não monarquista, e por um país republicano. Essa ação
ela foi instituída assim para que o nome da Bárbara de Alencar constasse nesse livro de heróis da pátria, né, como eu disse, junto com a Dandara, a Zuzu Angel, Heitor Villa-Lobos. Então, o nome da Bárbara figura nesse panteão porque uma de suas descendentes, que está vivíssima, que é a Ana Reis, que à época era deputada federal, é filha do governador Arraes, pernambucanos, claro, descendentes aí de Bárbara de Alencar, ela fez essa solicitação, e essa solicitação foi mais do que justa. Então, desde de dezembro, né, de 22, acho que era a lei 522, foi sancionada pela nossa então presidente Dilma Rousseff, e aí Bárbara de Alencar figura, né, nesse panteão. Outra coisa que também precisa ser dito é sobre essa questão da fisionomia, da aparência de Bárbara de Alencar. Então, Bárbara de Alencar, ela vai nascer, né, em 11 de fevereiro de 1760, em Exu, Pernambuco, e não se tem assim uma imagem precisa de como era a dona Bárbara de Alencar. Então, tem descrições de como ela era, porque nesse período, né, a fotografia não é como hoje, que só em um clique, tá certo, a gente tem N imagens. Então, na verdade, são várias descrições que se tem de Bárbara de Alencar. E uma das descrições que eu quero compartilhar aqui com vocês é a do Gaspar, que ele diz que a Bárbara de Alencar, apesar de seu aspecto varonil, ela tinha cor branca, era considerada alta, tinha as passadas largas e seus braços moviam-se como graciosa desenvoltura. Seu rosto expressivo era bem delineado e os traços eram simpáticos e harmônicos, emoldurando uma boca ampla e de lábios firmes. Então, Bárbara de Alencar sempre é descrita como uma pessoa simples, como uma mulher rústica, como uma mulher que tinha uma imponência na hora que ela chegava em um determinado ambiente, principalmente pelo seu rosto expressivo e pela maneira como ela caminhava. E isso me chamou bastante atenção. Bom, como eu disse, ela vai nascer no dia 11 de fevereiro de 1760, na cidade que hoje é a cidade de Exu, e Bárbara, ela já nasce, digamos assim, em meio ao conflito, em meio à guerra, porque quando ela tinha 2 anos de idade, os índios Assus invadiram a propriedade dos Alencar, e aí colocaram fogo em tudo, e ela consegue, né, com 2 anos de idade, fugir nos braços da mãe. E que a mãe, que se chama Teodora, que é índia, e o pai da Bárbara é português, então há essa mistura. E depois essa casa ela foi construída, e segundo o Gaspar descreve, ela foi construída da seguinte forma: com paredes colossais, resistentes ao fogo, à bala e até ao próprio tempo, a fim de que servisse de testemunha secular às gerações vindouras. Então, a Bárbara ela já nasce em meio à guerra e ela consegue a luta, o conflito armado, e ela já consegue sobreviver a tantas intempéries. Bom, como eu disse, é como ela nasceu em Exu. A Exu, eu estou morando aqui no Crato, eu sou de Fortaleza, mas eu estou morando aqui no Crato. E Exu fica, eu acho que de carro, aqui de onde eu estou, eu levo uns 45 minutos, no máximo 50 minutos para chegar. A cidade de Exu, fica aqui o convite, é uma cidade muito agradável. E quando eu cheguei em Exu, eu passei uma semana, eu fui fazer umas atividades em algumas escolas, e lá ninguém nunca ouviu, ninguém nunca falou, pelo menos para mim, no período que eu fiquei lá, sobre Bárbara de Alencar. Todo mundo sempre me falou sobre Luiz Gonzaga, porque Luiz Gonzaga também é filho da cidade de Exu. E aí eu acho que da última vez que eu fui lá, se eu não estou enganada, foi em 2015. E aí, no dia, eu acho que dia 3 do 5 desse mês, né? Dia 3 do 5 de maio do ano de 2017, né? A casa aí de Bárbara de Alencar, ela se tornou um museu, que pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu vi com os colegas, porque tem muita gente aqui que eu conheço que mora em Exu, ficou aberto, digamos assim, no primeiro ano, veio a pandemia, e depois da pandemia até hoje
não foi aberto, mas assim que for aberto, aí eu aviso lá no grupo para vocês, e aí, quem sabe, a gente se encontra aqui no Crato ou em Exu, para que a gente possa conhecer mais sobre Bárbara de Alencar. Bom, outra casa, porque Bárbara de Alencar era uma mulher, na verdade não é a Bárbara de Alencar, era a família Alencar. A família Alencar, ela tinha muitas propriedades, e eu estou morando aqui numa região que se chama região Crajubá, que é Crato, Juazeiro e a cidade de Barbalha. São 3 cidades, então eu moro no Crato e eu trabalho em uma outra cidade, que é Juazeiro. Só que é muito interessante porque são cidades muito perto, então entre Crato e Juazeiro do Norte são 10 quilômetros, ou seja, 10 quilômetros é muito, mas muito perto. Aí quando eu estou em Fortaleza, para eu chegar na UFC para assistir aula, eu levo muito mais tempo aqui de uma cidade, Crato, para Juazeiro, eu levo praticamente, no máximo, assim, 15 minutos para chegar. Então, em uma das propriedades da Bárbara de Alencar, que é chamada Sítio Pau Seco, e esse sítio, dizem os historiadores, que ele ficava a 10 quilômetros da entrada da vila, que à época se chamava Vila, da Vila do Crato. Então, não se tem uma imagem, mas aí o Oscar Araripe, ele é uma imagem, digamos, real, histórica. Então, tem essa imagem aí feita pelo Oscar Araripe, que ele descreve que essa casa onde foi esse sítio, na verdade, como eles chamam aqui, não chamam casa, chamam sítio, esse sítio Pau Seco, que hoje pertence ao município de Juazeiro do Norte, e lá, nesse sítio, teria sido gestada a Revolução de Pernambuco, que foi em 1817. Então, Araújo descreve como sendo uma casa, né? A casa é um grande prédio de feição sertaneja, com varandas na frente. Então, eu fico tentando imaginar como era isso no período em que Bárbara de Alencar estava viva. Além da casa de engenho, aqui e ali a casa dos escravos casados. O brejo todo plantado de cana e arroz, né, é regado pelo rio Batateira, que é bem conhecido aqui. Todo mundo, quando você chega no Crato, diz assim, eu quero ali no rio Batateira, que desce das fontes da Serra do Araripe. Ao longe, a famosa Chapada. Então, eu já morei em outra casa que quando eu abria a janela, eu dava, né, assim, eu olhava, eu acordava de frente para a Chapada do Araripe. É uma cidade, assim, muito bonita que vale a pena conhecer. Então, essa é a imagem hoje, por exemplo, da Chapada do Araripe, que é essa imagem que o Oscar Araripe ele faz aqui, ó. Essa seria, assim, a imagem que Bárbara tinha lá do sítio Pau Seco. Então, a Chapada do Araripe é esse acidente geográfico, né? Um sítio paleontológico que se localiza aqui entre Ceará, Pernambuco e Piauí. Então, a gente, em determinado momento que a gente está andando pela Chapada, tem várias trilhas para serem feitas, em uma determinada trilha você já não está mais no Ceará, você está em Pernambuco. E do outro lado de outra trilha você já está na cidade do Piauí. E aí abriga aqui, claro, a Floresta Nacional, né, numa área de preservação ambiental, que é o Geoparque, que fica sob os cuidados da Universidade Regional do Cariri, que é a URCA. Muito, muito bonito. E aqui, chegando aqui na cidade do Crato, eu vou apresentar aqui a imagem da Praça da Sé, que é uma das mais bonitas que eu conheço. Hoje, essa foto é de agora, viu? É dessa semana. Quando Bárbara de Alencar sai de Exu, Pernambuco, com 21, 22 anos, ela chega aqui à cidade do Crato e ela constrói a primeira casa, que é chamada uma casa de cal, né, uma casa de pedra, diz que era uma mulher visionária, que ela teria chamado alguém de Recife para a construção dessa casa. Então, e nessa casa tinha já um nome, ninguém não precisa, assim, eu não sei que não é de Bárbara de Alencar, todo mundo já sabia por vários motivos, né, porque ela era uma das mulheres mais ilustres, na verdade não era Bárbara, era Dona Bárbara de Alencar, da região, mas porque tinha um nome, né, Casa Dona Bárbara de Alencar. E a casa, infelizmente, foi demolida
E hoje, lá na Praça da Sé, quando você chega, você vê esse prédio aí que está aqui do meu lado, que no caso do meu lado, que é o lado direito, que é um prédio da Cefaz, que é a secretaria aqui da Fazenda. Então, infelizmente, a casa de Bárbara de Alencar, aqui do Crato, não foi tombada pelo patrimônio histórico. E olhe que o Crato é considerado aqui a região da cultura, né? Então, Araripe vai dizer, Crato, tão rico de tradições liberais, ficou mais pobre no plano arquitetônico, cívico e cultural, que eu concordo plenamente. Bom, vizinho, a casa de Bárbara de Alencar, vizinho, é muito interessante, era uma mulher realmente muito rica e muito poderosa, porque hoje, aí vizinho, nós temos aí a Praça da Sé e nós temos, né, a matriz. Nós temos essa igreja que eu acho muito, mas muito bonita. Vizinho aqui do meu lado direito, se vocês olharem para aquela foto, é pena que não dá para ver, eu não consegui tirar as duas, tanto a casa como a igreja. Mas aqui do lado, desse lado aqui, no meu caso aqui, onde eu estou do lado direito, tem a paróquia, e vizinha à paróquia tem um muro com a Cefaz, que antes era justamente a casa de Bárbara de Alencar. Foi justamente no dia 3 de maio do ano de 1817 que ela, Bárbara de Alencar, o filho José Martiniano de Alencar, o filho Tristão Gonçalves e o filho Carlos José, eles saem, o Martiniano trajado de batina, ele era padre, e Bárbara de Alencar, por isso que eu disse que eu vim toda hoje de preto, trajada de preto, segurando um rosário, com o rosto envolto num véu, eles saem e entram por essa porta principal, né, para proclamar a República do Jasmim, que é uma das propriedades da Bárbara de Alencar. Então, essa é a famosa praça aqui, que aos domingos as famílias, né, daqui não só aqui do Crato, né, porque aqui tem várias outras regiões, como eu disse, principalmente a questão Juazeiro e Barbalha. Então, a gente chama os cratenses aqui, eles vêm assistir missa. Então, foi aqui que foi proclamada a República do Crato. E aí, quando eles saem dessa igreja, ela, os filhos e todas as pessoas que concordaram na proclamação da República, de não haver uma monarquia, e eles gritavam morte ao imperador, eles saem aqui na frente da igreja, quando eles saem, à direita tem essa outra foto aqui, que está à minha direita, que é o Museu do Crato, e nesse museu, numa das partes, dele, num determinado, que eu vou chamar numa determinada parte, numa determinada ala desse museu, tem alguns pertences de Bárbara de Alencar. Mas, se eu não estou enganada, há 5, 6 anos esse museu, que é maravilhoso, está fechado. Só não me perguntem por quê, porque eu não saberei responder. Na minha concepção, é uma questão de gestão pública, né? Então, os gestores, eles não têm interesse que o museu esteja aberto. E aí, na rua, na lateral desse museu, tem aí que eles chamavam da Casa dos Vereadores. Então, a comitiva de Bárbara de Alencar, junto com todas as pessoas que estavam na igreja no domingo, depois que foi rezada a missa, passam, né, aí pelo museu, e aí nessa lateral do museu tem, que chamava-se a Casa dos Vereadores, eles destituem, né, todos os, digamos assim, os representantes, os gestores da Vila do Crato, lavram uma ata e declaram que Crato agora república, né? E que o presidente seria o José Martiniano de Alencar. Então, quando a gente anda aqui pela cidade do Crato, a gente está andando aqui, né, por onde parte da história, não só do Nordeste, mas do Brasil, ela foi idealizada. E é muito bonita. Se vocês tiverem a oportunidade de vir um dia à noite, de dia é bonito, mas à noite, quando se ligam, se acendem, na verdade, as luzes, você sente o sabor da história, né, por todas essas ruas, todas essas vielas aqui da cidade do Crato. Bom, para não dizer,
né, que só simplesmente demoliram a casa da Bárbara de Alencar, fizeram uma estátua, que todo mundo aqui no Crato diz que é uma estátua muito feia, mas muito feia mesmo, como forma, né, de lembrar que ali morou Bárbara de Alencar. E aí o Huberto Cabral, que é jornalista aqui da região, né, aí ele disse o seguinte: Mãe da República, então essa é a nossa homenageada de hoje, Mãe da República, considerada Mãe da República, e a primeira mulher revolucionária do Brasil, como pioneira do movimento da independência e da República no Brasil, liderando a Revolução Pernambucana de 1817, incluída no panteão dos heróis nacionais, né? Fecha aspas. E aqui, para lembrar que Dona Bárbara de Alencar é uma pernambucana cearense, é uma pernambucana caratense, aqui nós temos poucas ruas, porque é uma cidade pequena, mas a rua principal da cidade do Crato chama-se Rua Bárbara de Alencar, né? Então, nesse museu que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acho que há uns 5, 6 anos, se eu não estou enganada, ele está fechado, tem uma sala exclusivamente, né, mostrando os pertences de Bárbara de Alencar. Uma das medalhas que se concedem às pessoas ilustres aqui no município do Crato chama-se Medalha Bárbara de Alencar, né, que recebeu aqui o título de cidadã cratense. O estado da Paraíba é uma das escolas públicas mais inovadoras que se tem notícia aqui na região do Cariri. O Centro Cívico do Colégio Estado da Paraíba chama-se Centro Cívico Bárbara de Alencar. E aí essa estátua em frente à residência que antes fora de Bárbara de Alencar e que hoje é um prédio público. Então, se tiverem alguma dúvida, se quiserem deixar aí alguma pergunta, então vamos entendendo aqui alguns dados, digamos assim, biográficos da nossa homenageada. Então, Bárbara Pereira de Alencar, ou Dona Bárbara do Crato, né, como ela era conhecida, como eu já comentei, ela nasce em fevereiro do ano de 1760, na fazenda Caiçara, que hoje é a cidade de Exu, Pernambuco, que era de propriedade de seu progenitor e fundador, que era o Leonel Alencar Rego. Então, a família, parte da família da Bárbara de Alencar, por parte de pai, vem de Portugal. E aí eles vieram ali para a região, aportaram primeiro na Bahia, e da Bahia eles seguiram para Pernambuco, e aí de Pernambuco se espalharam Pernambuco, Ceará e Crato, Juazeiro e Barbalha, né? Então, ela é filha de uma mulher indígena, que é a Teodora Rodrigues da Conceição, e de um pai português, que é o Joaquim Pereira de Alencar. Então, já foi constatado, né, porque que Bárbara de Alencar tinha sido batizada no Crato, outros disseram que tinha sido batizada em Exu, então já foi constatado que Bárbara de Alencar ela foi batizada na igreja da Nossa Senhora Conceição, em Cabrobró, que é um outro município, né, na cidade de Pernambuco. E aí, lembrando o nome de Bárbara de Alencar, que foi dado, né, pelos pais em alusão à Santa Bárbara, que foi uma jovem, dizem que ela era uma jovem muito bonita e muito inteligente, que viveu no século III, filha de um nobre chamado Dioscuro da Nicomédia. Então, o pai não querendo que a filha vivesse em uma sociedade corrupta, ele a encarcerou numa torre e deu a ela os melhores preceptores que uma jovem poderia ter. Mas, claro, ela viveu enclausurada até os 17 anos. Então, foi pela janela da torre que Bárbara, né, hoje Santa Bárbara, ela viu mudarem as estações do ano, ela aprendeu o que era dia e o que era noite, viu como alguns animais eles rastejavam pelas folhas, como ela diz, pelas folhas das árvores, né, pelas copas, né, dessas árvores, e ela ficava se questionando se realmente os deuses eram capazes de criar tanta beleza.
E quando ela completa 17 anos, o pai permite que ela saia da torre e que frequente a casa. E aí, com 17 anos, no século III, uma mulher bonita, uma jovem, né, bonita e inteligente, o pai logo disse que ela teria que casar. E apareceram vários pretendentes, mas cada pretendente que chegava, lógico, que Bárbara, ela colocava defeito, ela dizia que não queria, ela dizia que eram pessoas rasas, enfim. E o pai, então, permitiu que ela frequentasse a casa, mas não permitiu que ela frequentasse a cidade. E aí ele disse: não, eu vou permitir que ela frequente a cidade, que conheça outras pessoas, para que ela perceba que esse argumento que ela está usando, que as pessoas são frívolas, que as pessoas são rasas, que as pessoas não são inteligentes, que não têm profundidade, que esse argumento dela não é válido. E aí, finalmente, ela conhece, né, a sociedade da Nicomédia. E aí, nesse momento, ela conhece os cristãos. Então, todas as dúvidas que ela carregou durante todo esse tempo, de ver as estações do ano, né, de ver o que era frio, do que era ver o calor, de sentir ali, simplesmente, né, olhando pela janela de uma torre, ela descobriu que não, que aquilo ali não era fruto dos deuses, que na verdade existia um Deus, que existia a Santíssima Trindade, né, existia um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí ela se converte ao cristianismo, o pai não aceita e a denuncia para o prefeito de Nicomédia. Ela é presa e ela é torturada para que ela possa negar a sua fé, e ela não nega a sua fé. Então o próprio pai a degola. E quando ele a degola, a cabeça dela, né, cai aos pés dele, e nesse momento, né, um raio tira a vida do pai. Então, Santa Bárbara, ela é considerada a padroeira né, contra relâmpagos e tempestades, a padroeira dos mineradores e de pessoas que trabalham com o fogo. Então, está aí a origem do nome Bárbara, batizada na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Cabrobó, Pernambuco. Ela casa, né, com 21 anos, alguns historiadores dizem com 22, contra a vontade dos pais. Ela se casa com um comerciante português, que é 30 anos mais velho do que ela, comerciante de tecidos, que é o José Gonçalves dos Santos, que é o surubim pintado, e aí se muda finalmente para a cidade do Crato. E aí o historiador, né, que vocês aí todos conhecem, aí de Fortaleza, né, o Ayrton de Farias, ele sugere que o casamento foi justamente um casamento de conveniência, uma coisa que era muito comum na época, né, fato que se atribui justamente essa diferença de idade entre os cônjuges e aos costumes da elite, né, que eles se casavam entre pessoas mais próximas para que os bens fossem mantidos dentro da própria família, né? Como eu disse, Bárbara, ela é filha de Exu, Pernambuco. E aí teve uma polêmica, né, bem grande em Exu, porque quando você entra na cidade de Exu, tem um pórtico enorme. Então, como eu disse, é uma cidade que celebra um seu outro filho ilustre, mas que não fala nada de Bárbara de Alencar. Então, lá é terra também de Luiz Gonzaga, né, o rei do Baião. Então, como eu disse a vocês, quando eu fui lá, pelo menos entre os professores, eu passei uma semana, né, todo mundo fala de Luiz Gonzaga. Quando você vai num determinado lugar, numa lanchonete, o nome da lanchonete é a lanchonete de Luiz Gonzaga. Você vai numa loja, o nome da loja é Loja Gonzagão, mas sobre Bárbara de Alencar, infelizmente, nada se fala. E aí teve uma polêmica que foi a questão do pórtico, porque se queria o prefeito da cidade, os gestores, na verdade, queriam simplesmente colocar a frase: seja bem-vindo a Exu, terra do Bom Jesus, e, né, volte sempre. Mas aí, por uma questão de marketing, né, não, vamos botar terra de Bom Jesus, não, vamos colocar bem-vindo a Exu, terra de Luiz Gonzaga, e volte sempre à terra do rei do Baião, né? E aí tem uma matéria que fala justamente sobre isso, aí eu deixei a fonte aí, para que vocês saibam mais a respeito dessa polêmica. Então,
Quando você chega a Exu, você vai ver esse pórtico em que diz: Bem-vindo a Exu, terra de Luiz Gonzaga. E aí eu me pergunto, e Bárbara de Alencar, né? Como é que fica? E o Gilmar Chaves, ele é um cearense que conheceu há 15 anos a história da Bárbara de Alencar, se apaixonou por ela, né, por toda a sua história, e ele tem vários livros publicados, e um dos livros dele é um sobre Bárbara de Alencar, que é a invenção Bárbara de Alencar. E ele ministrou, se não me falha a memória, 200 palestras, né, em vários municípios aqui da região Nordeste, para falar nas escolas públicas, para falar sobre Bárbara de Alencar. E aí a Keliane Silva de Souza fez a monografia, perdão, a dissertação dela de mestrado em 2015 na UFC sobre Bárbara de Alencar. E um dos depoimentos que tem é justamente do Gilmar Chaves falando a Keliane sobre quem é Bárbara de Alencar. E aí ele disse o seguinte a ela, abre aspas, nascida na fazenda Caiçara, ainda menina moça, conheceu a Feira do Crato e para lá se mudou aos 22 anos, né? Outros historiadores dizem 21. Quando se casou com o comerciante José Gonçalves dos Santos. Muito cedo ela percebeu-se oriunda de um conflito étnico. Pela parte materna tinha ascendência índia e pela paterna portuguesa. Seu avô, Leonel de Alencar Rego, acompanhado de 2 irmãos, uma irmã e um cunhado, aportaram em Salvador entre 1650 e 1680. Mas não há documentos comprobatórios. Fecha aspas. Né? E aí, falando, né, mais dessa mulher, quem é essa Dona Bárbara de Alencar, e como eu disse, ela, né, essa matriarca, mãe de 5 filhos. E aí, dentre eles, né, nós temos aí os rebeldes, que é o José Martiniano de Alencar e o Tristão de Alencar. E aí vocês lembram das praças e ruas que tem aí em Fortaleza. Então, a Bárbara de Alencar por conseguinte, é avó do escritor José de Alencar, é tataravó da Raquel de Queiroz, e ela guarda parentesco em 6º grau com o escritor que vocês também conhecem, que é o Paulo Coelho. Bom, nós temos aqui uma historiadora no Crato, que é a Alessandra Bandeira, que começou a fazer uma pesquisa sobre a Bárbara de Alencar. Eu tentei entrar em contato com ela, já que eu estudo mulheres, para saber mais, porque dos 5 filhos da Bárbara de Alencar, um deles é mulher. E eu praticamente não encontrei nada falando, né, sobre Joaquina, que é a filha da Bárbara de Alencar. Mas a Alessandra Bandeira, né, ela diz o seguinte, abre aspas, em 2007 eu comecei uma profunda pesquisa sobre a vida de Dona Bárbara de Alencar e sua família, quando eu descobri fatos que não constam nos livros, como, por exemplo, a vida de sua filha, por nome Joaquina, figura também importante na Revolução de 1817. Até então, todos os livros já publicados só davam destaque a seus 2 filhos homens e a Bárbara. E aí, em 2009, eu cheguei à conclusão que, para podermos falar mais sobre Bárbara de Alencar, era preciso primeiro reconhecê-la como cidadã cratense e que, após esse reconhecimento, poderíamos reabilitar a sua história, que é desconhecida para muitos e vista sob uma ótica positivista. Não se trata em construir uma imagem de heroína, mas sim dar-lhe destaque como a primeira mulher revolucionária e a primeira presa política, e sobre a participação dessa mulher na vida política aqui do Crato, que dizem que é muito forte e que ainda hoje é pequena, embora aos poucos, né, que chegam ao poder são moderadoras de nós, são merecedoras, perdão, de nossa admiração, fecha aspas. Mas eu confesso a vocês que nenhum dos materiais que eu pesquisei eu descobri mais sobre a Joaquina, apenas a Alessandra que fala sobre ela, tinha a intenção de fazer um documentário, mas até agora esse documentário também não chegou aqui até nós aqui no Crato, né? E aí, como eu estava falando, que ela é neta, perdão, o José de Alencar é um dos netos dela, e segundo
Gilmar Chaves, nas pesquisas dele, ele disse que não encontrou qualquer menção do José de Alencar à avó Bárbara de Alencar. Eu também, no material que eu li, eu nunca vi também nenhuma consideração do José de Alencar, esse neto distante, para sua avó. E eu acredito realmente que não exista, a não ser que vocês conheçam, diga aí no chat, depois eu vou ficar sabendo aqui ao final, né, dessa minha fala, porque Bárbara de Alencar, ela era republicana e liberal. E o José de Alencar era extremamente conservador. E ele apoiava ele não apoiava a abolição da escravatura. José de Alencar, ele era um escravocrata. Então, eu acho que realmente não existiu nenhuma proximidade entre neto e avó. Então, só lembrando aí que o José de Alencar é romancista, jornalista, dramaturgo, cronista, né? Um dos principais expoentes da literatura brasileira. Nasceu aí em Fortaleza, no dia 1º de maio de 1829, lembrando que no dia 3 de maio de 1829, ou seja, 2 dias depois que o filho nasceu, né, o pai dele, o Martiniano de Alencar, estava aqui na cidade do Crato proclamando a República. Mas o José de Alencar, ele vai nascer no sítio Alagadiço Novo, né, na cidade aí de Messejana, que todo mundo já deve aí, quem é de Fortaleza, todo mundo aí já deve ter passado pela cidade de Messejana. E aí o José de Alencar, por tudo que eu li dele, né, por tudo, inclusive, que os meus professores aí da UFC falam, era esse menino prodígio. Era um menino muito inteligente, era não vou dizer leitor, eu vou usar o termo que ele dizia, ele era um ledor, né, como e porque sou romancista, né, que é a sua biografia intelectual, ele diz que ele era o ledor da família, e ele era um apaixonado por Balzac, Alexandre Dumas, Lord Byron, mas ele gostava mesmo de ler, eram os franceses, e ali com 12, 13 anos ele já começou a estudar francês, porque ele queria ler os franceses. Ele se forma em Olinda, né, em Direito, aí depois que ele sai de Olinda, da Recife, que se forma em Direito, ele vai para o Rio de Janeiro exercer a advocacia, e depois, nesse momento ali, mais ou menos em 1800, ele se forma em 1851, e quando chega em 1854, ele vai trabalhar num dos maiores jornais que tem aí que tinha, no caso, no Rio de Janeiro, na seção Ao Correr da Pena. Tanto é que ele trabalhou nessa seção Ao Correr da Pena, em 1854, e 20 anos depois vem a público o seu livro de crônicas, que se chama também Ao Correr da Pena. E aí, nessas crônicas, que eu super indico a leitura, ele vai falar dos costumes da época. E aí, Alencar, né, entre o direito e a literatura, digamos assim, gostava das duas áreas, mas aí em 1844, quando ele vê a publicação de A Moreninha, do doutor Macedo, né, o Macedinho, como ele era chamado, Joaquim Manuel de Macedo, ele decide, quando ele lê A Moreninha, ele decide, bom, é isso que eu quero. Eu quero ser escritor. Então, ele que já trabalhava em jornais, nos principais jornais aí do Rio de Janeiro, então ele começa a se dedicar com afinco à literatura, e aos poucos ele vai se dedicando também à política. E aí nós temos, eu coloquei a capa desses 3 romances do Alencar, porque eu particularmente, nada contra, mas eu prefiro os romances urbanos, os romances românticos do Alencar. Mas os 3 principais formar a chamada tríade nacionalista, né, do Alencar, é justamente o Guarani, que ele vai publicar em 1857,
mas antes disso, o seu primeiro romance, na verdade, ele começa ali com o romance Os Contrabandistas, mas ele nunca chegou a finalizar esse texto, e aí em 56 ele publica o seu primeiro romance em forma de folhetim, que é justamente 5 minutos, que eu acho primoroso. Em 1857, aí não, ele publica 2 romances também em formato de folhetim. Um deles é o Guarani, né, que vai servir de base aí de inspiração para que o maestro, acho que é Carlos, né, o Carlos Gomes, faça a ópera O Guarani, e ele publica também A Viuvinha, que eu acho que é outro romance, o que primoroso. E aí, em 65, vem, né, Iracema, que todos nós conhecemos, a Iracema, a lenda de Iracema, que vai falar desse amor entre a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna e maiores do que o talhe da palmeira, né? Quando você passa aí por Messejana, você vai encontrar também a estátua de Iracema. Então, o Alencar vai falar, né, de Iracema, desse amor entre o colonizador Martim e a Iracema, filha da terra, a guardadora do segredo da Jurema, né? Vocês encontram, quando passa pela cidade de Messejana, vocês encontram a famosa estátua de Iracema, e também tem a praia também de Iracema. E aí, em 74, o Alencar, depois de Iracema, né, em 65, ele publica o Ubirajara, que vai falar também, né, desse crescimento desse indígena chamado Ubirajara. Então, através dessa tríade aí nacionalista do Alencar, o Guarani, Iracema e Ubirajara, nós vemos a concepção que o Alencar ele tinha do índio, esse bom selvagem, né, com todas as características de bondade, de sabedoria e de lisura. Então, esse neto distante aí, né, José de Alencar, de Bárbara de Alencar, que, segundo o Gilmar Chaves, né, não encontrou em suas pesquisas, depois de 15 anos pesquisando a obra da Bárbara de Alencar, não encontrou nenhuma menção feita, né, pelo neto sobre a avó, né? E aí, como eu falei, quando eu vou para Fortaleza, que eu estou chegando, que eu chego ali por Messejana, toda vida que eu olho para essa imagem da Iracema, né, tomando banho, eu me lembro de José de Alencar e eu me lembro da Bárbara de Alencar. E a Iracema, né, ela tomava banho ali na bica do Ipu, e o Ipu fica a 354 quilômetros, se eu não estou enganada, da cidade aí de Fortaleza. Eu ainda não, quer dizer, eu fui à cidade de Ipu, mas quando eu fui, a bica estava fechada. E esse ano, no período aqui da Páscoa, eu vi uma reportagem que a bica já foi aberta para visitação. E aí eu pretendo voltar para eu conhecer a famosa bica do Ipu, onde Iracema se banhava. E aí, todo mundo que é de Fortaleza e que já foi à praia, né, de Iracema, conhece aí essas 2 estátuas, né? E aí eu também lembrei de outra coisa, que das novelas, eu gosto de novela, eu só não assisto porque, enfim, eu não tenho muito tempo, mas eu gosto muito das novelas, especialmente a novela das 6, das 7 e das 8 eu não gosto, mas das 6 eu gosto. E aí, recentemente, passou a novela Nos Tempos do Imperador, e um dos personagens aí da novela era justamente o José de Alencar, não na condição de escritor, mas não, na condição de político. E um dos livros que faz parte da obra completa do José de Alencar chama-se Cartas a Favor da Escravidão, que recentemente, né, não sei se é recentemente, mas há um tempinho, digamos, foi retirado da obra completa, justamente porque nesse texto que eu li, diga-se de passagem, o José de Alencar, ele defende ardorosamente a escravidão, totalmente contrário do que fazia o seu pai, José Martiniano de Alencar,
e sua avó Bárbara de Alencar. E aí, quem estiver em Fortaleza, eu também quero deixar aí um convite para conhecer, quem não conhece, né? Para quem não conhece, a casa José de Alencar. Eu já fui várias vezes, eu sou apaixonada aí por essa casa, e essa casa aqui, assim, do meu lado direito, essa casa pequena, ela foi onde nasceu o José de Alencar. Mas essa casa, ela tinha um engenho também, né? Ao redor é uma área muito, muito grande mesmo. É uma casa, né? É um ambiente muito grande que hoje ele é um equipamento mantido pela universidade desde 1965. Tombada pelo patrimônio histórico. É um equipamento mantido pela Universidade Federal do Ceará, na gestão do reitor o Martins Filho, e ela é aberta à visitação. E esse equipamento, né, conta com um restaurante que tem uma comida muito gostosa, posso dizer, porque eu já provei algumas vezes. Tem uma pinacoteca, que a pinacoteca chama-se Floriano Teixeira. Assim que você entra na Casa José de Alencar, tem essa pinacoteca com 32 quadros pintados a óleo com das capas dos livros do José de Alencar. É muito linda essa pinacoteca. Tem uma brinquedoteca, que, se não me falha a memória, também é a única da cidade de Fortaleza. E tem também uma biblioteca, que é a Biblioteca Braga Montenegro. Então, é um ambiente riquíssimo, recebe visitação das escolas. Então, quem for professor, né? Aí eu deixei os telefones e aí o Instagram da casa atualizados, caso alguém se interesse, para entrar aí em contato. Tem também aí, eu sou apaixonada por esse teatro. Eu sou suspeita para falar. Eu assisti a algumas peças, que é o Teatro José de Alencar, que foi inaugurado em 1910. Esse ferro, ele comporta nessas cadeiras aí 800 pessoas, e ele ainda tem um auditório que cabem 120 pessoas. E esse ferro, gente, é uma área de 2.600 metros quadrados. É muito grande. Esse ferro que vocês veem aí nessa imagem é todo fundido, veio da Escócia, né? Em 1910, quando esse teatro foi entregue à cidade de Fortaleza.